Olá, amados irmãos, queridos amigos, seja bem-vindo a mais um culto online de quinta-feira da Primeira Igreja Batista do Ingá. Fica com a gente, convida mais pessoas para estarem assistindo online essa palavra. Eu tenho certeza que o louvor, a palavra de Deus vai entrar no seu coração e você vai ser muito, muito abençoado. Continue com a gente também aos domingos, pela manhã e pela noite. Seja abençoado.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede, Senhor. Obrigado por tudo que tu nos tem dado, pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado a nós, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem de nós. Te peço agora, Pai, pelo nosso Brasil, pelos nossos estados, nossos municípios que vão escolher os candidatos, Senhor. Sejam todos a tua vontade, Senhor. Que seja a tua escolher os candidatos, não nós, Pai. Seja sempre a tua vontade, Pai. Também te peço pela nossa terra, Senhor. Sara a nossa terra. Estamos precisando tanto das tuas misericórdias, Senhor. Sara desse vírus, por favor, em nome de Jesus. Também te peço pelas famílias. Que o Senhor esteja abençoando a cada família aqui da nossa igreja, Senhor. Que elas possam estar sempre conectadas contigo, Pai. Também entregamos missões em tuas mãos, Senhor. Obrigado por tudo que tu tem dado, Pai. Obrigado por tudo que tu és na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. Olá, minha igreja, é um prazer estar falando com os irmãos hoje sobre missões nacionais. Eu me chamo Oliver, para quem não me conhece, e eu quero estar comentando um pouquinho sobre o trabalho que eu tenho feito aqui na minha faculdade. Eu estou no último ano do curso de Medicina e eu faço na faculdade Unifeso, que se localiza em Teresópolis. E assim que eu cheguei aqui na cidade, eu comecei a sentir muito porque eu comecei a ver pessoas se perdendo para as drogas, para as bebidas, para as festas. E eu senti em Deus fazer algo para mudar o rumo desses estudantes. Foi então que Deus me direcionou a abrir um pequeno grupo que começou lá na minha casa. A gente inicialmente começou bem pequeno, mas com a graça de Deus a gente foi aumentando com o tempo. A gente hoje se reúne dentro da faculdade. A faculdade liberou uma sala para a gente se reunir e toda segunda-feira à noite a gente se reúne lá com estudos bíblicos, com orações, com louvores. E graças a Deus tem sido uma bênção. Gostaria de pedir oração dos irmãos para que a gente possa continuar com esse trabalho, a gente possa aumentar com esse trabalho. A gente agora em pandemia tem se reunido toda semana através do Zoom e tem sido também uma bênção. E eu também queria convocar os irmãos a fazer o mesmo no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde você estiver. Porque lembrando que não são apenas alguns que são missionários, mas Deus chamou a todos nós para cumprir o ID dele aqui na terra. Então, que Deus abençoe sua vida. Desejo nessa noite, mais uma vez reunidos com os irmãos nesse culto de quinta-feira, nosso culto online das quintas-feiras,
trazer uma palavra bíblica, uma palavra do coração da Bíblia, do coração de Deus para o seu coração, e falando ao coração especialmente daquele crente, daquele irmão, daquela irmã que deseja ser bênção na igreja, daquele crente fiel, daquela irmã fiel que deseja realmente que a sua vida abençoe a vida da sua igreja, abençoe a vida dos seus irmãos, abençoe a vida da liderança da sua igreja. Aquele irmão, aquela irmã que deseja que a sua vida seja não estorvo na vida da igreja, não estorvo, obstaculando o crescimento espiritual de outras pessoas. Não seja a sua vida uma pedra de tropeço, um estorvo no caminho daqueles que buscam a salvação em Cristo Jesus, mas que seja de fato bênção e usada por Deus para a salvação de vidas, para o crescimento da igreja, para o avivamento na igreja de Jesus. Como isso pode acontecer? Como Deus pode usar você dessa forma? Eu gostaria então de inicialmente ler o texto bíblico de Efésios capítulo 4, verso 16. O texto bíblico nos diz o seguinte: todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Quero ler de novo o texto bíblico, preste muita atenção. Se a Bíblia não estiver com você, traga a Bíblia para perto, tenha a sua Bíblia nas suas mãos. Vamos visitar muitos textos bíblicos nessa noite. Então pegue a Bíblia, abra a palavra, pegue a palavra, abra a palavra, manuseie a palavra, leia a palavra. Vamos juntos. Efésios 4,16. Todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce. Seguindo os princípios de Paulo, ensinados aos crentes de Éfeso, nós vamos destacar então aqui, rapidamente, alguns passos que você precisa dar para que você seja um instrumento efetivo, usado por Deus, para a grande colheita que a Igreja de Jesus precisa realizar nesse tempo, neste mundo. A colheita que Deus deseja que a igreja realize no mundo. E eu creio que as portas podem estar abertas. A hora pode ser agora, mas se nós não tivermos a atitude correta como crentes, se a sua atitude não for a atitude correta, a sua postura não for a postura correta, nós podemos perder o bonde da história, nós podemos perder as oportunidades que Deus está nos dando para realizarmos de fato a grande colheita que Deus está colocando a oportunidade nas mãos da igreja nesta hora. Então nós não vamos fazer a grande colheita, ainda que Deus esteja colocando essa grande colheita nas nossas mãos. Nós não vamos potencializar esta colheita. O tempo do avivamento já chegou. E não é para os acomodados, mas para os apaixonados. Essa é uma citação de Bill Johnson em um dos seus mais célebres livros. O tempo do avivamento já chegou e não é para os acomodados, mas para os apaixonados. Em meio à crise humana, o sobrenatural é sem dúvida alguma a melhor alternativa. Um tempo de decepção com os homens, com os sistemas, a fé em Deus se torna de fato a grande alternativa, a grande opção, e é por isso que nesse tempo, num tempo de crise, muitos estão voltando então o seu olhar para aquilo que Deus deseja falar ao povo, aquilo que Deus está falando através dos seus profetas, aquilo que Deus está falando através da sua igreja. A igreja é alternativa, a igreja na verdade é a voz para esse tempo. A fé em Deus se torna então a melhor alternativa desse momento pelo qual nós estamos passando, pelo qual nós estamos vivendo. Igreja, esse é o momento. Igreja de Jesus, esse é o tempo que o Senhor está nos entregando.
A última notícia, então, não é que o tempo virá. A última notícia não é que o melhor tempo para a igreja está para acontecer, mas que ele já chegou. O foco dessa reflexão, então, de hoje está em você. O foco dessa reflexão está em cada crente, cada irmão, cada irmã, membro da nossa igreja, membros de outras igrejas que estão nos assistindo nessa noite. O foco é em você. Provocar o seu despertamento espiritual, provocar o seu desejo de um preparo melhor, de um empenho maior, é o nosso objetivo nesse momento, quando eu quero apenas pensar algumas rápidas reflexões sobre a proposta dessa noite. Como você pode realmente ser bênção na vida da igreja nesse tempo, e não obstáculo, e não pedra de tropeço ou pedra no caminho, mas bênção para edificar a igreja nesse tempo, bênção para ser usado por Deus para a grande colheita e para um grande avivamento na igreja e para a salvação de muitas vidas nesse tempo. E para potencializar as oportunidades da grande colheita, qual deve ser então a sua postura como crentes nesse tempo? A primeira delas é: viva de uma forma digna. Essa é a primeira postura que nós precisamos ter. Essa deve ser a sua primeira postura. Viva de forma digna. Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo então aconselha aos crentes de Éfeso: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como viver de forma digna? Entenda e admita primeiro que antes de Jesus você não era digno. Antes de Jesus nós não vivíamos de fato de maneira digna da vocação que um dia recebemos. O Evangelho então nos propõe mudança de vida. O Evangelho então nos coloca no outro patamar. Precisamos então deixar a velha forma de viver. O Evangelho então eleva o nosso padrão, eleva o nosso comportamento, eleva a nossa maneira de ver, de enxergar e de nos conduzir nesse mundo. Então a primeira coisa importante a pensarmos nessa noite, a primeira postura importante, se queremos realmente ser bênção na igreja de Jesus, é essa: cuide de viver de uma forma digna. Paulo está dizendo: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação. Esse é o primeiro conselho. Mas um outro importante também, quero pensar rapidamente também aqui, se você deseja de fato ser bênção na vida da igreja, viva de forma digna, mas em segundo lugar, espalhe a cultura do amor. Grave bem isso: espalhe a cultura do amor. Há muitos que estão espalhando outras culturas, até mesmo dentro da igreja: cultura da desconfiança, cultura da dissensão, cultura da divisão, cultura do ódio. Mas Paulo, apóstolo, ele vai aos crentes em Éfeso e diz o seguinte, Efésios capítulo 4, verso 2: suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo fala sobre o amor, sobre tratar uns aos outros em amor, até mesmo aqueles que se tornam um grande desafio a essa postura. O amor é a arma mais poderosa do universo. E o inimigo de nossas almas, o inimigo do Senhor Jesus Cristo, o inimigo da igreja de Jesus, o príncipe do mal, ele quer nos submeter ao contrário. Ele quer nos dar uma visão diferente, contrária a essa realidade de que o amor é a arma mais poderosa do universo. E ele quer então colocar no nosso coração a semente do ódio. E ele quer também trabalhar no nosso coração para que nós sejamos semeadores dessa semente, por todo lugar, na família, na sociedade, dentro da igreja, entre os nossos amigos.
Ele quer semear o ódio e a destruição nos nossos corações e no nosso meio. Não se deixe enganar, não se deixe levar. Espalhe a cultura do amor. Se você deseja ser bênção na igreja, se você deseja ser usado por Deus nesse tempo para um avivamento na igreja, para ser bênção na sociedade, faça isso. Faça isso. Se você quer ser instrumento de Deus para a grande colheita que Ele deseja realizar, espalhe a cultura do amor por onde você passar, a começar da igreja de Jesus, dentro da sua casa. Espalhe a cultura do amor. Só o amor vence. Guarde isso no seu coração. Só o amor vence. Uma outra postura importante: sirva em paz e pela paz. Que coisa linda nós pensarmos sobre isso, viver em paz, servir em paz. Essa é outra atitude importante que está em Efésios capítulo 4, no versículo 3, veja o que diz o texto bíblico: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo diz que o vínculo disso tudo, o ponto convergente disso tudo é a paz de Cristo no coração das pessoas. É a partir dali que tudo procede. E para ter paz, você precisa também algumas vezes se empenhar. É o que Paulo diz. Muitas vezes não é fácil viver em paz. É por isso que Paulo diz também no outro momento: no que depender de mim, Paulo, ele diz: terei paz com todos os homens. Paulo diz que era um desafio realmente. Paulo está dizendo com isso que não seria fácil ter paz, mas ele disse que ele trazia para si mesmo esse desafio. E ele dizia então: no que depender de mim, eu terei paz com todos os homens. Faço então, ele diz, todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, para ter paz, você precisa se empenhar. Toda unidade tem um custo. E a proposta de Jesus é que a nossa venha pela paz e em paz. Que a nossa unidade venha pelo vínculo da paz. Amados irmãos, nós servimos ao príncipe da paz. Não fomos chamados para o ministério da polêmica. Não fomos chamados pelo ministério da discussão inócua. Não fomos chamados pelo ministério da guerra dentro da igreja. Nós fomos chamados para a paz. Nós fomos chamados para vivermos na paz. Nós somos filhos da paz. Será que você tem sido um semeador da paz por onde você tem passado? Será que você tem de fato buscado semear a paz nos corações? Será que você tem de fato semeado a paz no contexto da igreja, nos relacionamentos com os quais você lida, nos quais você está envolvido dentro da igreja, no seu lar, na sociedade? Será que você de fato tem sido um semeador da paz ou um semeador de contenda, um semeador da semente do mal, da guerra? Uma outra postura que você deve adotar, se você deseja realmente ser usado por Deus para a grande colheita que Ele deseja realizar nesse tempo através da igreja, se você deseja ser bênção na vida da sua igreja, mantenha viva a esperança. Conforme nós somos encorajados na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 4, olha o que ele diz: assim como a esperança para a qual fomos chamados é uma só. Paulo fala sobre a esperança que temos em Jesus. Somos chamados para uma viva esperança.
Somos chamados então para uma outra perspectiva, diferente daquela que o mundo tem, para algo além, para algo maior. A nossa esperança ela está nos céus, a nossa esperança ela está em Cristo Jesus. A nossa fé está naquele que está ao lado, está à direita do Pai, aquele que de fato subiu a cruz, ele foi ao Calvário, ele morreu por nós, ele sofreu as agruras da cruz, a dor da cruz veio sobre ele, foi impingida toda a dor, mas ele de fato foi crucificado, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte, e ele ao vencer a morte nos trouxe também viva esperança. Quem levar mais esperança chegará mais longe. Quem leva esperança leva encorajamento. Então faça isso, meu amado irmão, mantenha viva a esperança. Seja um portador das boas novas de esperança. Leve esperança aos corações, leve a palavra da esperança, semeie esperança por onde você passar, semeie encorajamento. Mas uma outra postura também, quero pensar rapidamente, uma outra postura que nós precisamos adotar, se queremos ser bênção na vida da igreja, se queremos ser usados por Deus para o grande avivamento na igreja, se queremos ser usados por Deus para a grande colheita que Deus deseja realizar nesse tempo, trabalhe em unidade, não no isolamento. Temos ouvido muito sobre essa expressão isolamento social. Ela não cabe na expressão bíblica no que diz respeito ao trabalho cristão. Não trabalhe no isolamento, trabalhe em unidade, trabalhe em cooperação. Veja que Paulo nos sugere em Efésios capítulo 4, verso 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Ou seja, Paulo está sugerindo aí que deve haver uma unidade em tudo aquilo que fazemos, uma unidade no corpo de Cristo. Nós caminhamos juntos, juntos somos mais fortes, juntos realizamos mais, juntos vamos mais longe. Não há por que trabalharmos isoladamente, não há por que trabalharmos separadamente, ou trabalharmos de uma forma a competir uns com os outros. Não, nós não estamos aqui para competir, nós não somos competidores, nós não somos, mas nós completamos uns aos outros, juntos somos melhores. Unidade vem de um, somos um em Cristo, para que todos vejam que somos um só corpo, é o que diz a palavra. O Senhor Jesus disse para que todos vejam que somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus propõe que a igreja de Jesus viva em unidade. Mas em sexto lugar, uma outra postura que nós precisamos ter, compartilhe a cultura da graça. Outra postura importante que você deve adotar, compartilhe a cultura da graça, a cultura do perdão, a cultura da segunda milha, a cultura da graça. Efésios 4, verso 5, olha o que diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E para ser então como Jesus foi. Precisamos ser imitadores de Jesus, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, dispensar graça como Jesus dispensou, não como seu sentimento, vontade ou desejo, como nós pensamos, como nós desejamos, como nós sentimos particularmente. Somos imperfeitos, mas como Jesus fez, com entrega, com renúncia. A graça que nos alcançou deve ser o modelo da graça com a qual nós devemos tratar os outros. E a cada um de nós foi concedida a graça,
conforme a medida repartida por Cristo. Mais ainda, a última postura que eu gostaria de compartilhar com você, depois dessa que acabamos de mencionar, de compartilhar a cultura da graça, quero dizer a você: sirva conforme o seu chamado. A Igreja de Jesus é lugar de serviço. Se você deseja ser bênção na vida da igreja, se você deseja ser usado por Deus poderosamente para um grande avivamento na igreja, se você deseja ser usado por Deus como instrumento nas suas mãos, na grande colheita que Ele deseja realizar nesse tempo, venha para a igreja com o propósito de ser um servo, de servir, e sirva conforme o seu chamado. Não venha aqui buscando ser estrela, não venha buscando estrelismo, não venha buscando ocupar uma posição de destaque, não venha buscar fama, não venha buscando aqui os primeiros lugares, não venha buscar aqui ser paparicado na igreja, não, venha buscar aqui ser de fato servo, aquele que está no primeiro escalão do serviço, aquele que, quando há o chamado para o serviço, é o primeiro a se voluntariar. Esse é o lugar de cada um de nós, lugar do serviço. Sirva conforme o seu dom. Em Efésios capítulo 4, verso 11, nós lemos: e Ele designou alguns para. E aí começa então a listar os dons, os diversos dons que o Espírito Santo distribuiu na igreja. Então você foi designado pelo Senhor para servir na igreja. Você nunca será realmente realizado e feliz fora do seu chamado. Em Efésios capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo termina afirmando: o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Eu gostei muito desse último verso. O corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua missão, a sua função. Ou seja, a igreja cresce pelo amor. A igreja cresce pelo amor. Que verdade simples, mas poderosa é essa. Que nós possamos então adotar cada uma dessas posturas e sermos de fato essa pessoa que Deus deseja usar para esse tempo, para realizar de fato um grande avivamento na igreja, para realizar uma grande colheita que Deus deseja usar nesse tempo, nesta igreja e nesse mundo. E que sejam vocês também esses instrumentos que, usados na mão de Deus, usados pelas poderosas mãos de Deus, realizaremos uma grande colheita, um grande avivamento e a grande obra de salvação que o Senhor deseja realizar. Bênçãos para a sua vida. Deus abençoe você. Uma boa noite e até breve. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.